João 4 vai narrar uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma história de uma mulher que o povo já considerava ela uma pessoa à margem da sociedade. E é interessante isso porque as pessoas já não ligavam mais para ela. Inclusive o texto é específico em dizer que aquela mulher ela está indo buscar água no horário que o sol está mais quente. Ela não está indo no horário que o sol está mais frio junto com as outras mulheres, não. Ela faz questão de querer chegar no horário que não tem ninguém no poço. Só que é interessante que aquela mulher já estava sofrendo com tudo aquilo. As pessoas já falavam mal dela, as pessoas já tratavam ela como se fosse uma pessoa que não tivesse valor algum. E ela, quem sabe, até já começou até a acreditar nisso. Só que é interessante no texto que quando essa mulher estava com essa vida e vivendo a sua rotina diária, acreditando que já não tinha mais jeito, que tudo já tinha chegado ali ao seu extremo, ao seu limite. Aí a Bíblia vai dizer que então Jesus, ele estava vindo com seus discípulos e ele decide parar ali, naquele poço em Samaria, porque ele tinha um encontro marcado. E ele olhando para aquilo, ele fala com seus discípulos: ei, vão lá, vão na cidade, vão comprar comida, vão fazer alguma coisa, porque eu tenho algo para tratar com uma pessoa especial aqui. E é interessante que quando aquela mulher ela chega no poço, naquele horário que na cabeça dela não vai ter ninguém, ela se depara com ele, com Jesus. E ela se deparando com aquele moço que ela vê que é um judeu, ela já começa a ficar cismada. Ela já fala assim, eu imagino ela pensando na sua cabeça: ei, mas não era pra ter ninguém aqui. E quem sabe às vezes Deus não faz algumas coisas, né, que a gente olha e fala assim: ué, mas não era pra ter ninguém aqui, por que tá acontecendo isso? Só que isso era tudo um projeto de Deus na vida daquela mulher. E Jesus olhando pra cena daquela mulher tirando a água, ele olha pra ela e fala assim: ei, moça, ei, me dá água. Ah, quando aquela mulher escuta aquele homem dizer aquilo, ela já fica revoltada. Por quê? Porque ela já era acostumada às pessoas tratar ela mal. E quando Jesus ele vem e pede água pra ela, ela já se sente ofendida. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você fala com elas e fala assim: ei, faz alguma coisa, a pessoa já vem com 1 milhão de pedras nas mãos? Aí você olha pra aquela pessoa e fala: meu Deus, mas que gente ignorante. Não, às vezes a vida tratou ela assim, ela aprendeu com a vida a ser assim. Ela aprendeu a bater antes de tomar a porrada. E às vezes a gente, quem sabe, a gente até julga, a gente olha e fala assim: nossa, essa pessoa é ignorante demais. Mas às vezes você não sabe o que aconteceu. Eu me lembro de uma história que eu escutei uma vez que foi muito interessante, que mostra a questão do ponto de vista. Essa história vai narrar dizendo que certa vez tinha um homem dentro de um metrô, e esse homem estava lá e os filhos dele, 2 crianças, estavam correndo para um lado, para o outro, gritando. E eles gritavam e barulhavam, e aquele homem pedindo eles para parar, só que ele estava sem reação. Então chegou uma pessoa e ficou revoltada com as crianças daquele jeito e virou para ele e falou assim: rapaz, por que você tá desse jeito? Por que você não toma conta? Toma vergonha na tua cara, vai tomar conta dos seus filhos. E começou a gritar com aquele rapaz. E ela baixou a cabeça e falou assim: me desculpa. Foi porque eu tava no hospital agora e minha esposa acabou de morrer. E ele vira e fala assim: não, é que eu tava no hospital e minha esposa acabou de morrer. E aquela pessoa fica sem reação. Você tá entendendo o que eu tô tentando te explicar? Primeiro, quando você escutou a história que as crianças estavam bagunçando e o rapaz estava lá quieto, às vezes você pode ter falado assim: realmente, tinha que ter dado um jeito nas crianças, mas agora que você entende o que se passou na vida dele, gerou empatia. E o que eu tô tentando dizer com essa história? Às vezes a gente não sabe o que se passou na vida da pessoa para ela estar daquela forma. Às vezes uma pessoa que te tratou de uma maneira ignorante, você não sabe o que aconteceu. Eu não estou tentando dizer que isso é normal, não, você tem que tratar agora todo mundo da pior maneira possível. Não, negativo. Só que Jesus, ele nos ensina isso. Então, o que acontece? Aquela mulher olha para Jesus e revoltada vira para ele e fala assim: ei, você tá ficando doido? Como é que você tá pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? E é interessante porque ela faz questão de dizer que ela era uma mulher samaritana. Por que ela está dizendo isso? Porque aquela mulher, muitos já tinham até como uma prostituta. Porque ela não ficava em relacionamento, ela já tinha 5 relacionamentos. Tanto é que Jesus, mais pra frente, ele pergunta a ela e questiona ela sobre isso. Só que uma das coisas é certa. Uma das coisas que todo mundo concorda nesse texto é que aquela mulher era uma pecadora e ela era tida como uma pecadora. Só que então quando Jesus vira pra ela e fala isso, aquela mulher, ela ataca ele. Só que quando ela ataca ele, esperando que ele fosse atacá-la de volta, ele vira pra ela e fala assim: ei, eu imagino Jesus rindo nessa hora e dizendo: ei, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tá aí e tal, desse jeito, eu te entendo. Aquela mulher: não, mas ele, rapaz, moça, você não tá entendendo o que tá acontecendo, você não sabe quem tá sentado aqui te pedindo água. Se você soubesse quem tá te pedindo água, você não me daria água, mas você olharia pra mim e me pediria uma água
que eu posso te dar, que é uma água viva. Que quando você beber dela, mais nunca você vai ter sede. E aquela mulher olha para ele e fala, mas será que você é maior que Jacó, nosso pai, que construiu o poço? Jesus, rapaz, eu sou maior do que o poço. Eu sou maior do que o seu emprego. Eu sou maior do que a sua casa. Eu sou maior do que o seu casamento. Eu sou maior do que a situação que você está vivendo. Eu sou maior do que a dificuldade. Eu sou maior do que a doença. Eu sou maior do que todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. E é esse o Deus que é maior do que tudo. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer? Às vezes você pode olhar e achar que as coisas são tão grandes. E você pode se sentir tão pequeno e achar que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que é maior do que todas as situações. E esse Deus, o Deus que marcou encontro com aquela mulher samaritana, é o mesmo Deus que marcou encontro com você. Você está aqui nesse vídeo porque Jesus marcou um encontro com você. Eu não sei o que as pessoas olharam para você e disseram. Eu não sei se você está se sentindo em uma situação que não tem mais jeito. Quem sabe você até já desistiu. Quem sabe você olha para o seu pecado e fala, mas eu sou tão errado, eu sou tão falho. Eu quero te dizer, enquanto há vida, há esperança. Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para poder te dar direito à vida. E é interessante que quando aquela mulher começa a questionar ele, sabe o que ele fala? Aí ele vira para ela e fala assim, ei, relaxa, eu cheguei. E aquela mulher olha e fala assim, não, Senhor, mas o... Aí ela começa já a contar o problema de toda a Samaria. Ela fala assim, não, Senhor, mas é porque as pessoas falavam, não, você tem que adorar aqui. Aí as outras pessoas falavam, não, vocês têm que adorar em Jerusalém. E fica trocando e eu não sei onde que eu vou adorar. Aí Jesus vira para ele e fala assim, você tem que adorar com o coração adorador. Porque o Pai, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero convidar você hoje a adorar Jesus em espírito e em verdade. Eu não estou te convidando para fazer uma adoração de boca para fora. Eu estou convidando para você rasgar o seu coração e entregar uma adoração genuína. Aquilo que sai de dentro de você e te eleva ao trono de Deus. Eu quero que você entenda que Deus, ele te chamou como um adorador. Sabe aqueles louvores que você louvava? Sabe aquelas orações que você ministrava? E que você sentia e falava assim, Deus, mas meu coração queima. Mas aqui dentro de mim parece que tem algo queimando. E hoje você ora e você não sente mais isso. Hoje você ajoelha e parece que o céu se fechou, parece que você não consegue mais conversar com Deus. Por quê? Porque quando você entra na presença dele, parece que o seu pecado te ofusca. Ah, Rodrigo, mas tu não entende o que está acontecendo. Ei, Jesus está aqui. Ele está aqui para dizer que ainda há esperança. Ele está aqui para dizer que o Deus de paz, ele está aqui. E ele quer avivar você, ele quer restaurar. Ele quer restaurar o seu coração, ele quer que você se prostre a ele e não se preocupe em dizer, Senhor, mas é porque eu fiz isso, eu não sou digno. Não, ele entende isso, foi por isso que ele morreu. Porque ele sabia que somos pecadores, mas ele morreu para te dar direito à vida, para você olhar e falar assim, Senhor, eu errei, eu pequei, mas no meu coração eu preciso da tua presença. Então adore a esse Deus. E o interessante é que quando aquela mulher sai, ela começa a falar de Jesus para todas as pessoas. Ela sai dizendo, ei, ele está aqui, ele fez milagre, ele é um profeta, ele falou da minha vida, ele fez um milagre. E aquelas pessoas começam a seguir Jesus e começam a ver aquilo. E sabe o que é interessante? Que lá no versículo mais à frente você vai ver que aquelas mesmas pessoas que viram o testemunho daquela mulher, elas vão dizer para ela, ei, a gente não está atrás dele mais pelo que você falou, mas a gente está atrás dele porque a gente viu o que ele fez. A gente tem visto o que ele fez. Eu quero convidar você, sim, você, a ver o que Jesus fez. Para de ficar aí olhando e falando, mas eu escutei a pessoa falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Começa a ver. Em vez de conhecer a Deus, de ouvir falar, começa a conhecer Ele de viver. Começa a ver Deus curando na sua vida, começa a ver Deus libertando na sua vida, começa a ver Deus transformando na sua vida e começa a ter um relacionamento íntimo com Ele. Começa a ser amigo de Deus, começa a ter intimidade com Deus. Então você vai pular de nível. Você vai sair de um nível onde você se preocupava com aquilo que você vai fazer em um nível que você vai se preocupar em como você vai poder adorar a Deus melhor. Porque quando você começar a adorar a Deus melhor, quando você começar a se entregar a Ele, você vai sentir o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque eu quero te dizer que Deus, Ele tem grandes coisas na sua vida. Viva o que o Espírito Santo de Deus tem na sua vida. Seja aquilo que Deus te criou para ser. E assim, viva os sonhos de Deus na sua vida. Então, queridos, é isso. Esse foi o nosso devocional de hoje. E
Amanhã a gente vai estar falando e seguindo em frente. Se você já gostou aqui do vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Gente, ativa o sininho. E receba as nossas notificações. Agradecer a todos que têm comentado. Continua comentando, continua se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado e Deus te abençoe e uma ótima semana para vocês.